Então, assim, a grande coisa que ela fez, revolucionária para a época dela, foi colocar cor na fotografia, numa época a fotografia que não tinha cor. Então, isso, ela começou fazendo por hobby, as fotos dela mesma, e as amigas foi perguntando, querendo e tal, e ela foi recebendo essa demanda, a demanda foi crescendo e ela resolveu fazer disso sua profissão, né? O pai já tinha um foto, que era chamado fotorrisco, e era comandado pelo o pai e a mãe dela fazendo a parte de laboratório e o pai fazendo estudo. E ela meio sem querer criou uma concorrência ao pai, né? Até chegar o dia que o pai falou que ia trazer o foto aqui para dentro de casa, porque as pessoas não estavam mais procurando ele para fazer foto, só queria fazer foto com ela, que ela fazia as fotos das pessoas e depois ela coloria. É que é uma coisa, na época, não consigo nem imaginar como é que ela fazia isso, cara, assim, uma coisa... E aí ela desenvolveu a técnica dela, né? Aqui é uma fotografia colorida à base de óleo, né? E a maioria dos fotopintores nessa época faziam fotos ou pastel ou carvão, né? Então o pai dela pintava uma técnica de pastel, né? Uma técnica que a tinta é os bastões e é uma fotografia fosca, né? Ela não tem brilho. E já ela não, ela fazia a fotografia à base de óleo, ela, por si já tinha um brilho, e para proteger e durar mais tempo, ela passava uma camada de verniz, né? Então, por isso que a gente tem as fotografias feitas por elas aí, fotografia com 60, 70 anos e tal, meio colorido. Cara, a foto colorida feita de filme, né? Ela com o tempo vai ficando avermelhada, amarelada, perdendo as cores originais da época, né? Aqui a gente tem uma foto de filme, isso não é pintada. Então você vê que ela vai, a cor vai ficando, né? Agora a técnica dela, cara, é uma técnica assim que, assim, impressiona a gente hoje. Assim, a gente tem hoje tecnologia, mas né? Teve uma época da vida dela, já pro final, né? Da trajetória dela, que ela começou a ver que ela tinha que deixar uma importância para ser mostrado, que era a sua árvore, né, da família. Então ela começou a fazer isso, a recorrer e fazer todos a família dela, que parte de pai, que parte de mãe, fotos dela criança. Quer dizer, aqui a fotografia quando ela tinha 7 meses, né? Então essa foto aqui é de 1929, né? Então aqui está a foto original. Nossa. E quando ela coloriu essa aqui, ela já era uma senhora de mais de 70 anos. Ela já fez isso lá para frente, quer dizer. Então, a fotografia está aqui, negativa, possivelmente copiada pela mãe dela, né? A foto colhida no estúdio do fotorrisco foi pelo pai e depois pintada por ela. Então assim tem três momentos aí bem... três momentos de importante, o pai, a mãe e ela. É incrível, no mesmo trabalho. É incrível. Então isso aqui é uma coisa rara, por quê? Porque esse vidro que era sensibilizado para receber a fotografia, quando era feita a foto daquele cliente, ele depois era limpo para fazer a foto de outra pessoa. Então, essas ficaram porque eram coisas que tinham uma certa importância. Era foto de família, era importante guardar, né? Mas as pessoas, vamos supor, comuns do dia a dia do foto, que estavam lá para ser fotografada com um documento, uma coisa, geralmente era limpo, né? Mas aqui a gente tem negativo de vidro de vista da cidade, de pessoas famosas. Esse do meio aqui é muito famoso. Ele é Orlando Silva, conhecido como o cantor das multidões. Ele veio para o Crato na década de 50 fazer um show na Rádio do Educador, na Rádio Araripe. E é essa foto, ó. E ali está um negativo. É incrível, rapaz.
Então Orlando Silva, na época dele, ele era como se fosse o Roberto Carlos para Jovem Guarda. Era o cantor mais famoso do Brasil, né? E ele esteve aqui no estúdio, foi fotografado por ela e tá aí o registro. Quer dizer, um negativo que era um recurso também que o fotógrafo utilizava, de pegar uma chapa e dividir e fazer fotos de 2 pessoas, ou de 3, ou de 4, né? Aqui a gente tem um exemplo que o pessoal gosta de ver, que é a foto de um anjinho no caixão. O pessoal daquele tempo gostava de fazer, tirar foto dos mortos, dessas coisas. Não tem um álbum lá em casa que manhã tem essas fotos também. Essa foto só não foi limpa, com certeza, por conta da vizinha, que é uma pessoa da família, uma prima de Thelma, lá do Açaré. Se fosse só a foto do anjinho, talvez ela não existisse mais aí, para contar essa história. Ela mesmo não gostava desse tipo de foto. Ela fazia esse tipo de foto aí pela profissão, não era uma coisa que ela gostasse de fazer, de fotografar gente já morta. Mas naquela época existia essa tradição das pessoas passarem, antes de ir para o cemitério, passar o enterro na rua, né? Cortejo, e queria uma foto daquele familiar ali, né? Eu presenciei isso, eu menino vi isso aqui na rua. De parar aqui, chamar eu ali, fotografar e tal, enquanto as pessoas vinham buscar. Todas que ela tinha de arquivo, que era de película, ela deu. Uma pessoa se interessou e ela deu, mas essa aí ela não deu porque tinha a foto de uma prima, né? Ela guardou, mesmo assim. Realmente é uma... Mas é algo impressionante mesmo, cara. Mas ele fez isso, né? E ele foi o Júlio Saraiva, ele foi um empreendedor e foi um inventor e fez várias coisas. E essa casa é a casa mais antiga dessa rua. Primeira construção da rua. Essa casa não é os Correios. Os Correios é de 38. Nossa. Não, né? Acho que é 38, não, 28, sei lá. E essa casa é 26. Essa casa aqui é do mesmo ano que chegou o trem no Crato. Ah, verdade. Entendeu? Então, quando ele, nessa época, ele tinha um foto na Rua Grande, que hoje é Miguel Lima Verde, e ele tinha uma casa que era na Rua do Fogo, que hoje é a Senador Pompeiro. O Crato antigamente tinha as ruas com os nomes bem, né, eu acho bem interessante, né? Rua do Fogo, Rua Grande, Rua da Pedra Lavada. Pois é. Travessa Califórnia, era o nome das ruas do Crato, né? E o que eu acho mais engraçado era a Rua da Liberdade, que hoje é tudo Caxias, né? Que quando ela finalizava era na cadeia, né? Rua da Liberdade. Ah, verdade, que era finalizar na cadeia. Então, assim, e aí ele vendeu e comprou esse terreno aqui imenso, depois do rio, né? Porque aí passa um riacho, que é o Riacho da Matinha, que ele ia canalizar, né? E depois que foi feita a vala, ficou o nome de Rua da Vala tão popular que as pessoas antigas, você perguntava se era a Rua Cristiano Gonçalves, a pessoa não sabia não. Quer dizer, Rua da Vala, não sabia, né? Era a Rua da Vala. Então esse riacho aqui passa no meio aí, é? É o Riacho da Matinha, ele passa dentro da expulsão do Crato. Ah, é verdade, passa aqui nesse... Passa do cemitério. Aquele órgão ali que tem, né, de... Que era o DAIA, sei lá. Aqui a gente tem o quarto dela, né? Que não teve intervenção de museu. Aí está do jeito que ela deixou. Mas você vê a presença da fotografia nessa casa, ela está em todos os ambientes. Esse piso é lindo demais. Ó. Esse piso foi feito aqui. A primeira fábrica de mosaicos foi do meu avô, chamava-se Mosaico Juliano. Então quando você anda aqui no Crato, nessas casas que tem 70 anos, não é? 80 anos, que tem mosaico, quase que 100% foi ele que fez. Olha, é lindo, viu? Quando você chega aqui, num lugar que tem o mesmo desenho, você tem a certeza mais absoluta ainda, porque esse mesmo desenho está em outras casas conhecidas aqui, né? Tem um estabelecimento ali perto do Palácio do Bispo que tem esse mosaico aí, só de outra cor, né? Esse aqui já é mais recente? Esse aqui já foi colocado, porque aqui já não tinha mais o piso original. Aqui foi feito lá em Seu Jardim, né? Barbalho, que vai ser também transformado logo em museu lá. Eu fui lá esses dias, eu achei legal mais o trabalho dele também. Então,
a gente achou esse que mais se assemelhava com o que tinha aqui e fez, porque aqui o corredor era mais estreito, né? Quando foi feita uma reforma que botou essa grade, porque era tudo aberto, foi enlarguecido isso aqui, era mais curto, então não tinha mosaico suficiente e também não era em L. Então ficou aquela coisa de mosaico esquisita, né? Então ela mesmo tirou, botou uma cerâmica moderna. Quando a gente foi fazer o museu, a gente resolveu colocar esse piso aqui para ficar mais com cara da casa. Como museu tem quanto tempo, Ana, já? Desde 21, 3 anos. Tem um tempo, né? Aqui a gente tem a foto pintura do meu avô, essas grandes, e os 2 pequenos, a minha mãe pintou dela a base de óleo e meu pai pintou dele a pastel. Então aí tem um trabalho de 3 fotopintores, né? A coincidência foi que quando meu pai, que ele é de Fortaleza, conheceu a minha mãe, ele também fazia a mesma coisa. Então quando ele entrou e casou numa família de artistas, ele também fazia o mesmo trabalho. Então aqui é o quarto dela, que também teve inspiração no cinema. Agora é incrível, viu? Mas ficou lindo demais aqui, ó. A imagem dela é dos anos 2000, né? Ela faleceu em 2015. Essas imagens aí é coisa de 2009, 2010, por aí. E aí você vê como era a casa, né? Quando ela morava, né? Cheio de retratos, de quadros, É uma paixão pela de fotografia, elementos, né? E a gente, para o museu, a gente teve que tirar alguns móveis para poder o pessoal circular, né? Fizemos expositores. Expositores de luz aí, eles têm forma de colmeia, porque o Júlio foi o primeiro apicultor aqui na região. Ele foi um empreendedor, ele fez muita coisa, fábrica de mosaico, apicultura, fábrica de coloral, criou uma fábrica de fósforos, né? E na parte do urbanismo, ele foi uma pessoa que trabalhou com as administrações a partir de Alexandre Arraes até os anos 60, sem ser funcionário de prefeitura, só que ele gostava da cidade. Ele era técnico de urbanismo, né? Um curso técnico de arquitetura, e ele traçou as principais praças que a gente tem, os monumentos. Aqui olha aquelas plantas bonitas na Praça da Sé, foram plantadas por meu avô. Todas as plantas da Praça da Sé, das Querecampos, são lindas aquelas plantas, né? Da hora ali, naquela praça. É tudo simétrico, né? É verdade. O obelisco, né, do centenário da cidade que está lá. O obelisco tem uma coisa muito curiosa. Ele foi colocado ali para marcar o centenário do Crato, né? Em 1956, que é o ano de elevação do Crato à categoria de cidade, é diferente dessa comemoração que se faz, né? Que o Crato já está indo para quase 300 anos. Então foi fincado aquele obelisco, porque ele era uma pessoa que lia muito e ele gostou dessa coisa, né? E lá na França tinha o obelisco da Praça de la Concorde, e ele descobriu que lá, quando foi fazer aquele obelisco lá, colocaram uma cápsula do tempo. E ele colocou uma aqui. E ele disse que o pessoal só ia saber o que tem dentro se um dia destruísse o monumento. Porque a gente espera que isso não aconteça. Mas ele colocou os vários documentos dele e está na fundação daquele obelisco ali. Tem uma cápsula do tempo. Com jornais da época, coisa, com as notícias que estavam na época. E com notícias também da França, falando do obelisco francês. Rapaz, tem muita coisa, viu? Então é aquele obelisco ali, que foi feito em 53, né? E o ano é em algarismo romano, né? Você lá perceber. Aquelas placas antigas, as placas que duram, né? Hoje em dia o pessoal faz a inauguração das coisas, aquela placa mais moderna, com 2, 3 anos, o pessoal já arranca, se apaga, né? Então da família toda. Por isso que o teu gosto pela fotografia, né? Não tem como. O primeiro brinquedo de qualquer filho aqui. Não tem nem como ser diferente. Tem um histórico desse, aqui família. É um quarto. Na verdade, esse corredor aqui eram 3 quartos, porque um foi desagregado da casa, né? Era o quarto da minha irmã. E como
ela gostava de cinema, tudo que ela fez foi com inspiração de cinema. Esse quarto aqui, ela assistiu o filme Cícia, a Imperatriz, e quando a minha irmã foi fazer a primeira comunhão, com 12 anos de idade, ela mandou um carpinteiro fazer, ela desenhou o móvel pelo filme que assistiu, fez o desenho, o carpinteiro fez, que eram os irmãos Roller, uns carpinteiros que tinha aqui muito conhecido. E aí deu de presente um quarto de princesa para a filha dela. Agora é lindo, viu, esse quarto? Aí quando a filha foi estudar fora, que fez 18 anos, foi estudar no Rio de Janeiro, ela nunca mais voltou a morar aqui nessa casa, mas o quarto ficou. Então o quarto era um quarto que servia para hospedar os parentes quando vinha, ou de Recife, ou de Assaré. Agora ficou lindo demais esse quarto. E o piso também. E o piso já é outro mosaico, porque era assim, o pessoal tinha essa coisa naquele tempo de colocar cada cômodo um piso, né? E fazia essa moldura, né? Também. É mesmo. Entendeu? Aí tem outras casas não, o pessoal não tinha tão aquele gosto de fazer a casa com um estilo só, né? Hoje em dia o pessoal, assim, perdeu muito, né? Porque as coisas eram tão detalhe demais, né? Então tudo aí é essa minha irmã, né? Tem várias coisas. Isso aqui é um retrato também muito conhecido na época, que chamava Sete Caras. Pegava a pessoa e fazia numa mesma foto 7 rostos. Né? Isso aí, essa fotografia era cobrada como se fosse 7 retratos, o valor dela. Então não era muita gente que fazia, né? Então, realmente. Está decorado de Natal, nós estamos nessa época, mas não é só por causa dessa época, porque era uma festa que ela gostava demais, que ela decorava a casa inteira, absurdamente decorada, né? Tá fazendo uma decoração mais clean, né? Eu gostava demais. Aqui a gente tem uma cronologia, é uma fotografia feita com a incidência da luz do sol e que ela não tem sombra. Porque ela passou tanto tempo para ser captada que a sombra que estava dando aqui, quando foi movimentando, ela estava aqui, mas sabe, não tem sombra. E essa imagem existe, né, ainda e está em algum lugar preservado e foi feita em um metal, né? Foi uma reação química, diz que a fotografia foi meio assim uma coisa tosca, né? Invocado, viu? Aqui a gente tem uma base dessa expografia feita com um retrato de documento. Porque o que mais o Foto Saraiva fazia era retrato de documento. Era coisa que era diariamente. Era as pessoas chegando aqui e querendo fazer o retrato de documento aqui. Porque sabia que ia ser um retrato que tinha durabilidade e qualidade, né? Porque você vê bem uma coisa. Esse retrato aqui, que o meu pai está de paletó, com camisa meio amarela, né? Uhum. Ele é um retrato que foi feito para um documento que tinha exigência de ser assim, mas quando não era, esse vizinho é meu tio. Você vê que já ele está pousado, já tem iluminação, tudo. Então, quando era uma fotografia que o órgão não exigia, como na época, carteira de motorista, identidade exigia um padrão, né? Tem que ser paletó e tudo, ela fazia um negócio mais artístico, né? E aí, quando a gente foi trabalhar esse museu é importante salientar que a curadoria desse museu ela é minha e ela foi feita ao longo de anos. Enquanto a gente estava sonhando em fazer museu, eu estava trabalhando na curadoria, escolhendo tudo que ia colocar, o que era o sequencial para contar essa lógica da história. Lógica dessa coisa, né? E aí chegou nessa coisa de mostrar a foto de documento, porque muita gente, quando começou a conhecer o trabalho de Thelma, só conheceu os retratos pintados e achava que ela só fazia aquela coisa de retrato pintado, uma encomenda que é uma coisa mais cara e tudo. E não, ela fazia a coisa que era a fotografia que todo mundo
era obrigado a ter, porque todo mundo tinha que ter uma foto. Um documento, né? Para documento. Aquelas pessoas dizem, eu não gosto de tirar foto, mas ele tinha uma foto, porque ele tinha que ter uma série de identidade para fazer, né? Para ser gente, né? Ele tinha que ter um RG, uma coisa, e tinha que ter uma foto. Então a gente fez isso aqui baseado nisso. Então essa ala é a terceira geração de fotógrafos, são os filhos, né? Aqui está Thelma e Adilson, aqui estão os filhos. Ó. E aqui vai saindo do mais novo, né? Esse aqui sou eu. Com minhas fotos de documento, uma câmera que eu mais utilizei e um retrato feito por ela, quando eu tinha cabelo, né? Tu? Novão. E aqui vai passando Rapaz. até chegar em meu irmão mais velho, né? Aí você vê aqui, ó, as fotos de documento, ó, tem uma foto aqui que eu tô sem camisa. Quer dizer, É uma foto coisa que mais, gera... né? Você tem uma carteirinha, a foto você tá sem camisa. Já ali minha irmã, que ela é exatamente a filha do meio, né? Nasceu 2 homens, nasceu uma mulher e nasceu mais 2 homens. Ali nas fotos dela tem uma fotografia que ela está segurando 3 gatinhos. E ela foi tirada de uma foto de um clube aqui do caso. Aí você chegar num clube para entrar assim, carteirinha, aí tua foto tá segurando 3 gatinhos, cara. É um negócio bem... Foi né? um marco, né? É bem diferente, ó, que essa foto aqui, ó. Tá vendo? Tem 3 gatinhos novos, ó, ela segurando, ó. Mesmo. O bicho deve ter tido uma ninhada aqui em casa, né? Certo? Aqui gostar de animal. Rapaz. E ela já é uma jovem de 18 anos, 19 anos. E aqui ela é menina segurando uma câmera, ó, uma caixa de câmera. Aquela coisa que todos brincavam com isso. Aqui chega o irmão mais velho, que também o retrato pintado e um retrato a lápis. Isso aqui já é um trabalho de meu pai, que é Dilson Rocha. Meu pai desenhava a lápis grafite. Nossa, aí é uma... Então, essa câmera é uma câmera que ele utilizou bastante. E essa caixa de câmera, ele está aqui criancinha, ó, brincando com ela. Então, pela idade que ele tem hoje, essa câmera está há mais de 70 anos nessa casa. Ainda funciona? Funciona. Todo o nosso material aqui funciona. Só não vai mais funcionar porque está no Mas é objeto de incrível, museu. cara. Como é que pode, hein? O cara não consegue nem... Ali é uma lente, um filtro, na verdade. Eram as cores, né? O filtro vinha numa caixinha de couro. Uma coisa Eram as cores tão... É. E aquilo, o cor do picolé diocesano, ó. Né? Meu Deus. É incrível, cara. Não pode. Isso aqui era do ginásio do João Dom Bosco, nem existe mais. Esse ginásio é onde hoje é... Yashica, é o nome dessa marca? Yashica. É a mesma marca daquela, só que aqui é uma câmera 35mm que bota esse rolinho de filme. E ali é uma câmera 120 que bota um filme que só tem 12 poses. Ali é uma câmera profissional, essa aqui é uma câmera amadora. Nossa. Né? É E aqui já é uma câmera profissional de 35mm. Essa Nikon aqui, ela tem um motor drive, né? Que é pra, se você apertar o dedo, você descarrega o filme todinho. Igual as câmeras de hoje, né? Que faz não sei quantos frames por segundo, né? As câmeras de hoje já filmam, né? É. Aí aqui, isso aqui é a geração de meus pais, é Dilson e Thelma. Aqui tem vários momentos, quando eles casaram, quando a família começou a crescer, já tinha meus 4 irmãos, eu sou o último, né? Nessa época eu não era nascido. E essa senhorinha que está aqui atrás, é aquela que está lá naquele expositor que tem a foto do anjinho. É ela que aparece ali atrás. E aqui meu pai, aqui é o lado da família do meu pai, né? Aqui ele está aqui pintando, ó. Esse aqui que está olhando. Ele quando fez 18 anos, ele foi para o Rio de Janeiro, ele era de Fortaleza. E ele foi estudar fotopintura no Rio, trabalhar em fotografia lá. Quando ele voltou do Rio, ele já voltou fotógrafo. E porque meu avô é Ernesto, né? Eu tenho meu nome por conta do avô paterno.
que era da Refesa, aquele mais velho aqui. Essa foto aqui é dos anos 50. E ele trazia o trem pro Crato, né? E o pai dele, que era meu bisavô, que a gente só tem uma imagem dele, ele foi a pessoa que veio em Niterói para montar a estrada de ferro no Ceará. Aí ele fixou em Fortaleza, aí criou essa família lá, e meu avô é um dos fundadores do time de futebol ferroviário. Então meu pai, eu cresci aqui, ele sempre dizia, minha casa todo mundo é ferrinho, foi meu pai que fundou e tal, então tem esse lado com a referência. Aqui é uma câmera que ela ganhou de presente de um amigo chamado Paulo Botelho, que tem uma casa lindíssima lá no município de Caririaçu, mas você acessa ela pela Serra Verde. Com certeza você já foi nessa casa. Casa dos Botelhos, uma casa gigante que tem, né? É um ponto turístico aqui. E o Paulo Botelho, que era amigo, ele deu à minha mãe essa câmera, uma câmera de 1940. E aí ela, com essa câmera, ela proporcionou ela ir para os passeios e levar uma câmerazinha portátil menor, porque antes ela tem que levar uma câmera do pai, maior e tudo. E ela faz essas fotinhas que a gente chama de meio quadro. E no Instagram do nosso museu, que é Casa de Thelma Saraiva, essa fotinha aqui, ela tá lá frente e verso. Eu só posso mostrar isso no Instagram, porque no verso tem um desenho de um vestido. Então ela, como desenhava os looks dela, né? Então a gente deduz que ela devia estar assistindo alguma coisa na TV e viu e achou interessante aquilo e rapidinho pegou. E a única coisa que ela estava fácil na mão dela era uma fotografia que era até dela, ela desenhou do verso. Tá curioso, viu? Então lá no Instagram tá isso aí. E é uma forma da gente mostrar o museu para quem está longe, e se você começar a perceber e entrar nas postagens do Instagram, você vai ver muita coisa que você não vai ver aqui agora. O acervo é grande, a gente fica colocando umas coisas lá diferentes do que está aqui, né? A pessoa quando vê, aí vem aqui ver outras coisas, né? Vê as mesmas, mas tem outras coisas também. Muito legal. Do sol, ele tinha umas cortinas que bloqueavam essa luz do sol. Então ele tinha esse sistema de cortina e tudo. Isso aí era a iluminação que ele fazia, que era daquelas fotos mais antigas. Depois, ele foi responsável por colocar a luz elétrica no Crato, né? Ele fez um projeto, chegou para o pessoal da prefeitura da época e foi mostrar o projeto dele, dizendo que dava para iluminar o Crato com a luz, com a água da nascente. E o pessoal ficou meio naquele pé atrás com aquela história dele, né? Como é que o Crato vai ter luz elétrica, né? Com essa água. E aí o Alexandre Arraes, né? E o prefeito anterior, Filemon, né? compraram, né, essa ideia dele e vamos atrás. Ele disse, tem condição do Crato conseguir um empréstimo na Caixa Econômica no Rio de Janeiro para bancar esse projeto. E foi assim, o dinheiro veio do Rio de Janeiro. Olha, eu sabia da história da Caixa Econômica, mas não sabia da... E aí eles, foi o prefeito e outras pessoas foram para o Rio de Janeiro com um projeto, conseguiram o recurso, o material foi importado, né, veio da Alemanha, né, que é um maquinário que é da Siemens, as turbinas e tudo. E aí quando ele foi começar a fazer a hidrelétrica, que foi comprar esse material, ele comprou para ele uns tubos de 3/4 e umas conexões, umas torneiras, e veio tudo nesse pacote, né? Porque o da nascente eram uns tubos gigantes. Tubão. E aí ele pegou aqui a casa dele aqui, fez uma caixa d'água de alvenaria, tinha um poço. Ele adquiriu também uma bomba, que eu tenho essa bomba guardada, que é uma manivela assim. E aí ele puxava a água desse poço, na força do braço, bombeava para a caixa e descia, e ele tinha chuveiro, tinha uma torneira, tinha umas coisas. E essa casa foi visitada na época da hidrelétrica, foi a primeira casa do Crato a ter água encanada. Então essa casa já foi visitada por outras coisas no passado. Hoje está sendo visitada no museu, mas o povo já veio conhecer torneira aqui, ninguém sabia que era torneira. Quando o Crato teve
serviço de água e esgoto, ele só botou o cano para a rua, que já estava Tudo que... já tem os canos dentro de casa. Né? Rapaz. E o banheiro aqui dentro de casa, não era no fundo do quintal. E só que esse banheiro de dentro de casa era como se fosse a parte do sanitário. A do chuveiro era separado, né? Não tem essas coisas dos dois juntos, não. E aí ele iluminou a cidade, né? Isso é uma coisa, se você for procurar, você não vai ver essa história. Isso é a história que a gente tem que contar aqui, a gente sabe que se você for pesquisar, você não vai chegar, talvez, nem no nome de Júlio. Eu pesquisei essa história, inclusive, quando eu estava lá, e eu vi do empréstimo, do prefeito, vi do maquinário da Alemanha. O prefeito foi o seguinte, começou numa administração e quem inaugurou foi o outro. O que ganhou foi o outro. Alexandre Reis, né, que inaugurou. O louro da história, porque já pegou a história no fim de mandato nenhum para entrar no outro. Aí, o que inaugura é que sai bem na foto. Isso é verdade. Né? Aí o pessoal não lembra muito bem do Filemon Teles, que foi o que apostou e fez. E aí esse foi um dos grandes feitos dele. Aí depois veio de traçar as praças, por exemplo, aquela praça do Obelisco que eu estava falando, ela era bem alta. Não sei se tu lembra da Praça Dona Ceicinha aqui no Crato, era uma praça que também foi rebaixada. Então, aquela praça, no Centenário, ela foi rebaixada ao nível da rua. Ela era alta mesmo, aquela praça, é verdade. E colocado o obelisco, né? Aí você vê como é o povo tem tanto descaso com as coisas. Antes daquela reforma que o Crato fez, que enlargueceu as calçadas, que botaram aquele piso assim, o obelisco ele era coberto por umas mangueiras, você não via nem o monumento. As mangueiras que nasceram à toa, né? Nasceram, ficaram as mangueiras gigantes naquela praça e você não via mais o monumento. Quer dizer, um negócio que simboliza o centenário da cidade e os caras deixam o pé de manga nascer de um lado do outro, cobrir o monumento. Cara. Tá entendendo? Não, é demais. Aí, felizmente, quando fizeram lá, cortaram as mangueiras. Ele ficou visível de novo. Não, isso aí, o Crato, cara. Iluminou, mas se você for ver hoje, as iluminações já tá tudo detonado, né? Cheio de lixo, né? Eu tava pensando, eu tava tirando um pouquinho foco. O que era um cinema é aqui, né? Não tinha. O Paraíso. Primeiro cinema? O primeiro cinema, tu sabe onde é aquela monte de lojinha que tem até um boticário, tem ali na Praça da Sé, aquele prédio que já foi, ali é da igreja. Ali já foi a biblioteca municipal. Ele era mais comprido para cá, onde a PIC botou, né? Botou uma PIC, depois virou cursinho, agora é um banco, né? Então ele ia até ali? Ele ia até ali, não existia aquela passagem. Aquela rua. Rapaz, então ali cara. era o Cine Paraíso. Quem tem uma foto desse Cine Paraíso é o ICC. Eu tava pesquisando. Na verdade, o ICC tem uma foto do time de futebol do Crato, perfilado, e atrás aparece o prédio todinho e o nome na fachada, Cine Paraíso, que era uma coisa assim que não era muito útil. Por exemplo, meu avô, ele tinha o fotorriso e nunca teve uma fachada assim, o nome. Às vezes a pessoa pergunta, e o nome? E tu não tem uma foto Tem não. O Foto Saraiva de Telma nunca teve uma placa, pode dizer assim, ó, aqui, ó, a foto da fachada do Foto Saraiva. Ela nunca quis, que era a casa dela, né? Então ali funcionava o Cine Paraíso, que inaugurou em 1911. Eu tava vendo esse dia, eu fiquei, não tô acreditando não, que não tem nada desse prédio ainda. E inaugurou um filme chamado As Borboletas, né? Que tem uma coisa interessante desse filme, é que diz que quando começou a projeção e teve uma cena que vinha aquelas borboletas assim, disse que o povo se baixou, pensando que as borboletas eram de verdade, que está invadindo ali aquela coisa. Rapaz, E que o Cine Paraíso, ele tinha 2 vãos de cadeira, dividido por um gradil, que você cobrava 2 tipos de ingresso. Mais perto da tela era um preço, mais atrás era outro. E a gente tem 2 cadeiras desse cinema. E por incrível que pareça, aquela foto do anjinho ali, o caixão está em cima dessas 2 cadeiras. Que eu mandei o menino reformar. Você conhece Arlen do Ateliê Patricício? Fica na divisa entre Crato e Juazeiro, ele reforma móveis antigos. Sei. Ele reformou. E eu não disse nada a ele de que era a cadeira e tudo. Aí quando ele tirou a tinta
na parte de ferro, ele disse, olha Ernesto, a primeira tinta de uma era azul e a primeira tinta de outra era preta. Eu digo, você vai pintar das mesmas coisas. Porque essa história minha mãe contava, que eram cadeiras divididas por cores. Rapaz, que impressionante. E atrás de tudo, a banda de música municipal do Crato tocava, porque o cinema era mudo, e ela fazia animação do cinema. E isso foi em 1911, e meu avô tocava na banda, ele tinha 16 anos. Então ele tocou na inauguração do primeiro Cine do Crato. Eu vi não que... é o primeiro Cine do Crato. É do Ceará, né? É o primeiro Cine do interior do Ceará. O primeiro Cine do Ceará foi em Fortaleza, Majestic, foi feito pela mesma pessoa, o Vitório de Maio, tá italiano. E ele veio para o Crato e inaugurou aqui. Na verdade, o Vitório de Maio era de Nápoles. E ele foi quem trouxe o cinema para o Brasil. Né? Eu dava nesse dia, rapaz. Dom Pedro trouxe a fotografia, foi para Petrópolis, né, para a família real. E o Vitório de Maio trouxe o cinema. Então ele montou um cinema no Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, e depois começou a montar outras salas, aí montou em São Paulo, aí montou em Porto Alegre, e ele saiu descendo, montou na Bahia, montou em Sergipe, em Aracaju, ele chegou a Fortaleza, chegou claro. Entendeu? Quer dizer, a mesma pessoa que trouxe o cinema para o Brasil, ele montou salas em vários estados. Incrível o trabalho, eu estava pesquisando porque eu vi... E faleceu em Fortaleza, né? E eu fiquei assim, porque tem... Na Praça do Ferreira. Pois é, eu vi assim, rapaz, não tem nem nada do... Porque tem ainda a fachada daquele cine cassino, né? É. E aquele outro lá perto do calçadão, né? Tem a fachada aqui do Araripe, né? Que foi um cinema também. Ah, é verdade. A Rádio Araripe era rádio e cinema, que foi onde Orlando Silva veio fazer o show dele, que foi fotografado aqui. Ele veio para fazer um show na rádio, que a rádio era uma rádio de auditório. Naquele tempo, existiam os programas de auditório, que os cantores iam tocar, era transmitido pela rádio, mas eles estavam lá tocando ao vivo, né? Era assim que funcionavam os programas de auditório, né? Rapaz, e a primeira amplificadora do Crato, né, foi transmitido da sala dessa casa aqui. E era transmitido para meia dúzia de postos na cidade. Né? Incrível, rapaz, nem isso pode. É uma coisa antes do rádio, né? Isso é da amplificadora. Aí, o que é que transmitia? Era música? Não. Tocava. Ah, então música. Tinha umas caixas de som espalhadas, né? Do jeito que tem hoje a Rádio Centro de Alumberto, né? É, isso é verdade. Isso aí é bem velho, né? E era transmitido daqui, mas era replicando essas notícias, tipo de Hora do Brasil, essas coisas. Era para informar sobre as notícias que estavam acontecendo no Brasil, né? No mundo e tal. Meu avô era antenado nessas coisas. Faz visionário demais, mano. Muito visionário ele, viu? Aí quando ele saiu da época do fotorrisco que não tinha luz elétrica, e a luz elétrica chegou, ele comprou não só aqueles 2 holofotes, existiam mais outros que com o tempo se perderam aqui, infelizmente. A gente ainda tem um guardado, 3, mas eram 5. E a gente conseguiu reaver esse aqui está sem a lâmpada. Estava na casa de uma pessoa. Rapaz. E a gente conseguiu que a pessoa repatriou ele, sabe? Rapaz. Isso aí foi do tempo do meu avô. E se você vê ali o lugar que ele pegava para movimentar, ó, que era de roda, né? Uhum. Aquele ali não tem marca porque é fixo, ó, ele é só um iluminador do cabelo, né? E esse aqui não, esse movimentava. Então a mão, a gordura da mão fez descascar essa tinta aí de anos e anos de uso, ó. Entendeu? Rapaz, esse cara não pode. É incrível, né? Aí depois que, já com minha mãe trabalhando naqueles, teve um foto aqui do Crato que fechou as atividades, chamava Foto Elite, que ficava ali debaixo do Clube da Rapadura. O Clube da Rapadura é um prédio que foi demolido, foi o primeiro clube do Crato, foi o que deu origem ao tênis clube, né? O tênis clube, ele, antes de ir para o Pimenta, ele era aqui no centro, no Clube da Rapadura. E aí o Foto Elite fechou e minha mãe comprou. Então vieram esses 2 do Foto Elite. Então, esses fotos aqui, desde o tempo de meu avô, de meus pais, eles foram se moldando a partir de equipamentos que foram oferecidos à venda. Gente que tinha uma câmera e dizia assim, eu estou indo embora, estou precisando de uma grana, eu vou embora para São Paulo. Naquele tempo tinha muita essa história de ir embora para São Paulo, né? E aí vinha oferecer, se fosse uma câmera que interessasse, eles compravam.
e fotos que fechou as portas foram compradas, aquele ficou ali. Pois era um equipamento. E a gente tem também aquelas sombrinhas, que já foi uma coisa mais moderna que ela comprou, que era para fazer fotos de documento com câmera Polaroid, para a pessoa receber a foto instantaneamente, sabe? Ah, sei. E aquela sombrinha é tipo um flash, né? Aqui não, essa iluminação aqui é fotofluido o nome dessa lâmpada. Ela é azul porque ela não tira ela não altera as cores. Ah, então se ela me iluminar aqui, ela não vai deixar azul não, na minha cara. Não vai alterar a sua cor, né? E isso aqui é 110 volts, né, cara? Isso aqui quando liga é um calor terrível. E a foto a luz está ligada, aquele sombrinha não, é só um flash, né? Entendeu? É verdade. Rapaz, não tem condição não, é muita Mamiya, isso aqui foi uma câmera, é uma câmera que o foco dela é de fole, ó. É um fole aqui, ó. É mesmo, cara, ó. Deixa eu pegar E aqui é só. uma câmera que você vê por cima, né? Você senta ali e vê. Né? Eu vou sentar lá e você vai me ver aqui. Aí foi a última câmera que ela usou, né? Você olha por cima e você me vê aqui. Cara, sem condições, é incrível, Se velho. acender essas luzes, você me vê com a nitidez terrível. Aí que tá escuro, né? E ainda tô vendo com uma qualidade Então, aí você foca nesse negocinho aí, né? Você faz o foco. nesse fole aqui, né? Nesse foco. Ele dá para focar a pessoa canhota e a destra. Né? Eu era menino. Eu vi todo o movimento aqui na rua. O carro parou numa zona quadrada e ele entrou para fazer. Não foi nem nesse estúdio aqui, foi no estúdio que tinha aqui dentro, porque esse estúdio aqui foi o original, né? Depois foi para outra sala lá dentro. Aí ele fez as fotos, disse que era com uma capa de disco, né? Então ela fez os ângulos dele de direita, de esquerda, de frente, de perfil. Foi linda essas fotos dele, viu? E aí juntou gente nessa porta. Luiz Gonzaga tá lá em pé e tal. E aí ele foi embora e nunca mais mandou ninguém pegar foto, não por nenhum, esqueceu, ficou por isso mesmo. E essas fotos ficaram aqui anos sem engavetado, né? Pouca gente que sabia que ela tinha feito, queria uma foto dele, pedia, e ela passava para a pessoa assim, ó, com esse passo-patu, com uma foto Saraiva Crato. Ela fez para algumas pessoas assim. E aí, quando a gente inaugurou o museu aqui, a gente não colocou, a gente colocou no Instagram, né? Aquela história que o Instagram tem coisas que você não vê aqui. Então, as primeiras imagens de Luiz Gonzaga estão no Instagram. Depois foi que ele veio esse ano para cá. Mas as fotos dele aí ficou massa demais, né? Qualidade, viu? Aquelas 3 moças ali, todas 3 foram Miss Ceará, cratenses que foram Miss Ceará. E a do meio, ela foi 2º lugar no concurso de Miss Brasil. Perdeu por questão de polegadas na cintura, tem umas regras, né? Então quando ela foi Miss Ceará, ela foi para o concurso de Miss Brasil, né? Aí ficou em 2º lugar. E a gente tem diversas fotos dela na rua, que ela desfilou em carro aberto em praia. Uma celebridade. Quase foi Miss Brasil, né? E aí ela foi fotografada, foi pintada, tem várias fotos dessa mulher. Ela mora no Rio de Janeiro, hoje ainda é viva. E é? Aqui o localzinho que ela pintava não era esse, era dentro da casa lá, né? Então, trouxe para cá. E aqui é uma fotografia dos anos 70, não, 79, né? Se eu não me engano aqui. E isso é uma fotografia que ela fez, que era as fotos monocromáticas. Ela fazia só num tom, ou era amarelo, ou era verde, ou era lilás, entendeu? Isso aqui na época a pessoa pagava menos do que se fosse fazer colorido normal. Né? Ó, essa cadeira aqui, ela está apoiada, é a cadeira daquele quarto lá. Então, quando ela ia fazer uma foto com a pessoa, era as coisas de casa que era para fazer aqui. Não, vai buscar aquela cadeira lá daquele quarto, aquela do alpendre, entendeu? Eu tenho muita visão. É porque essa cadeira é específica para retrato de formatura, né?
Esse bem... banquinho aqui foi feito só para foto de documento. Você vinha fazer a foto de documento, você sentava aqui. Ó, tá? Não pegar nada de... Não tinha nada, é só a foto de documento. Né? Atrás tinha uma cortina, se não quisesse a cortina abria. Né? E aquela ali era para foto de grupinho, né? Eu fui visitar uma vez a casa do Allenberg, né? Que ele tem uma casa, não sei se já fui na casa dele. Não. Ele tem uma foto da irmã dele, sei lá, menina velha desse banco ali. Ali era foto para fazer assim, senta os filhos, os pais em pé atrás, para fazer um grupete, né? Então era... É muita... Você vê que é o mesmo detalhe do quarto lá. Quando foi feito aquele quarto, foi feito essas duas peças para uso do foto. Já isso aqui era do foto riso, isso aqui era do foto do meu avô. Aquela foto dela lá fora, com 6 meses de idade, que é de 1929, é nesse móvel aqui. Os móveis E também. essas pessoas bem antigas, né, que chegam aqui para visitar, muitas delas chegam com um retratinho e dizem, ó, meu retrato, eu falando com uma senhorinha assim de 70 e tantos anos, ela, meu retrato de 15 anos, eu fiz aqui, aí me mostra, né, tira da bolsa, mostra. Quem eu recebi e vi um retrato desse foi Francisco José, da Rede Globo. E foi? Ele tem um retrato, ele menino, nota assim, com uns 8 anos de idade, do lado daquela coluna ali, ó. Aí eu digo, vamos refazer a foto. Aí tirei aquela cadeira, botei ali e fiz a foto dele. Ano passado que ele teve aqui na mesma pose da que ele me mostrou, sabe? É incrível, rapaz. É uma viagem no tempo, viu? Como é que pode? Aqui o motivo dela se tornar conhecida nacionalmente foi essa série que ela tinha guardado dentro de livros, dentro do guarda-roupa dela, e nem a gente sabia que existia. A gente só tinha conhecimento de 3 fotos dessa. E aí, quando foi em 2005, ela mostrou para uma pessoa que era amigo do curador de artes 22 retratos pintados dela, alguns com personagens, né, do cinema. E aí o cara ficou encantado e falou para um curador e fizeram a curadoria e fizeram a primeira exposição dela, foi no Dragão do Mar, em Fortaleza. Uma exposição que era junto com o retrato popular, né? Tinha um retrato popular, que é aquele dos fotógrafos de Lando, que trabalhava. Agora, é aí incrível. ela foi ganhando nome, né? Foi saindo em matérias e tudo, e foi tendo outras exposições. E aí ela depois fez essas 4 aqui, que era inspiração em Marilyn Monroe. E isso foi uma exposição que teve em São Paulo, na Galeria Estação. E foi preciso a gente fazer 2 filmes para ela escolher 4. Antigamente, nessa época aqui, ela fazia 2 retratos desses para escolher um para pintar. Esse ela pintou 2. O ensaio se resumia a 2, 3 fotos, né? Como você viu em Gonzaga ali. E aqui não. O irmão meu mais velho fez um filme e ela não ficou satisfeita e um dia ela me pegou aqui, olha, eu quero que você faça umas fotinhas aqui. E aí pegou a roupa e tudo foi. Eu só tinha o trabalho, cara, de focar e clicar. Ela que fazia toda a pose que ela queria e tudo, né? A gente não dirigia ela não. E aí foi preciso 22 fotos para ela escolher 4. Porque ela já estava mais velha, então ela fez tudo para não mostrar a mão, era tudo de luva, botando um pano, não sei o que e tal. Depois ela fez o que o pessoal dizia, o Photoshop dela, né? Que era manual, né? Cara, mas é incrível demais, cara. É uma coisa assim... Então aqui a gente tem a atriz de Cleópatra, né? São os personagens do cinema dela, sabe? Isso aqui também é personagem de cinema, isso aqui é a atriz desse filme, é um filme americano, que quem era a atriz era Rita Hayworth, né? Aquele ali, ó, é a inspiração na atriz do filme Mágico de Oz. Esse aqui também é um artista que ela gostava, que tem uma foto desse jeito numa revista chamada Avant-Garde. E por incrível que pareça, o nome dela foi por conta de uma atriz, né? Meu avô gostava muito de cinema, que começou no primeiro cinema do Crato tocando, na banda, né? E aí tinha uma atriz chamada, dos anos 20, chamada Thelma Purdy. Então ele colocou esse nome Thelma em homenagem à atriz, só que o da atriz era com TH, né? Ele botou só com TH. Rapaz, é... Aí
que ela está pintando. Incrível. Ó, você observa, o piso já é o outro lá dentro, que é esse piso ali, que a casa ela pintava no outro local. E aquela está pintando no cavalete que era do pai, né? Aquele cavalete ali. E a faixa é um maçom, né? E a faixa aqui para sair da mesma cor. Ela pediu a faixa. Entendeu? Rapaz, E aqui tem meu pai fotografando com a caminha chica, que ele tá com esse olho assim, não é por causa das bebidas não. É porque a câmera você viu que o visual é de cima, não? Então ele tá com ela nessa posição, assim. E aquilo ali é tipo um flash, É um flash. A gente vê as coisas hoje em dia, a pessoa não... Tá entendendo? E outra coisa curiosa que aqui era dos animais de estimação. Essa branquinha ali, o nome dela era Laika. Que é a marca de câmera que eu te falei, que é uma marca alemã, né? Que é conceituadíssima. Aí tem outro cãozinho que tem fotografado, que eu tirei da parede, no começo do museu estava, era o Kodak. E tem um cachorro que aparece, hoje aqui não, mas no Instagram tem ele até de noivo, assim, ele tem um véu, assim, que era flash. Então todos os nomes dos animais era coisa. Aí, eu falei, ó. Vou dar uma bandeira, bicho. As patinhas ali, tudo... Isso aqui é um dia que eu esqueci de fechar e tudo. Aqui o crato. Cratão. E a gente vai passar por uma expografia nova agora esse ano que vem. E nós vamos botar muito mais fotos da cidade. Vamos dar uma ajeitada aqui, né? Aí nós vamos aproveitar e pintar isso aí. Essa foto é do Pedro Maia. Cassim, caralho. 1920. E esse aqui é o Pedro Maia, ó. Tá do lado do carro. Ele é o autor dessa foto de baixo. Ali só tem, hoje em dia só tem a fachada que é preservada? Tem a fachada, o teto, né? O que tem lá dentro, hein? O teto e a parte que era o cinema foi comprado, que é aquele prédio que dá para outra rua lá. Que naquela reforma que Valquim fez, cortou a rua do Crato, ele comeu um pedaço porque era a parte de auditório, né? Isso aqui foi o Roberto Matos que fez na mão, cara. Na época que ele fez isso não tinha computador não aqui. Isso é o centro do Crato. É doido. Foi um curso que eu fiz de turismo no Juazeiro e foi nosso trabalho de conclusão do curso, foi fazer esse mapa do Crato aí. Aí eu pediu a Roberto, pagou a ele, né? E ele fez. Aí se você for observar as representações que ele botou aí do seminário, ó, hoje tem uma orla todinha, né? Ele projetou só o seminário, a ladeira de Tamanqueiro, né, com as casinhas. A outra coisa que ele projetou lá, que você vê o parque de exposição lá. É mesmo. Né? Só a parte do picadeiro ele botou. Negócio bem feito, como é que pode? O bicho é um artista, Roberto. Naquela época. E esse cantinho aqui é o cantinho do fotorriso. Fotorriso. Ali, ele trabalhava, ele era um artista, cara, ele trabalhava em fotografia, mas pintava, desenhava, isso aí tudo feito à mão. Isso aí estava jogado na rua da cidade, no lixo. Aí uma pessoa passou, viu esse e mais 2 trabalhos, né? Aí trouxe o hotel. Achei isso aqui na rua, aí quando ela, isso aqui foi feito pelo meu pai. Aí guardou. Ela queria reformar, mas não deu tempo, então eu botei na moldura assim, desse jeito aí mesmo. Montado. Ficou montado. Para bem feito. 1930. Para bem feito demais, ó. A União Artística, não existe mais esse órgão, né? E o presidente ali é Miguel Monverde, presidente dessa gestão aí. Já os outros que eu tenho, já outros presidentes. Eu tenho outros mais antigos, feito do meu avô. Aí é o segundo bispo da cidade, Dom Francisco, pintado por meu avô. E nessa coisa que a gente vai fazer aqui, que a gente vai mudar, principalmente esse lado, vai entrar o primeiro bispo, Dom Quintino, que a gente também tem ele pintado pelo meu avô. Lá na igreja, eles têm a galeria de todos os bispos. Aí, os primeiros foi meu avô que fez e o da sequência foi minha mãe. E já esses recentes já é de fibro colorido, né? E aqui está meu avô, ó. Esse menininho aqui, ó.
tocando na banda do Crato. Ele tocava um instrumento de som. Aí é Júlio Saraiva. Praticamente a segunda coisa que ele fez na vida. Primeiro foi o Orives, depois ele foi músico e depois ele entrou na fotografia. Talentoso demais. Aqui a gente tem uma lanterna mágica, que é uma coisa que é precursora do cinema. Né? Antigamente, quando o filme não era animado, né? Era estático, né? Então isso aqui, você tem um filme, você vai girando manualmente e ali tem uma luz dentro, projeta, aí é a cena e gira o texto daquela cena. Esse filme aí é francês. Então era a lanterninha mágica que tinha. Foi, antes do cinema chegar, era com isso que projetava. Então antes do Cine Paraíso 11, teve gente aqui que tinha lanterninha mágica. Né? Rapaz, Mais rudimentar que essa, que as primeiras não era nem elétrica, essa aí é elétrica, essa aí é um pouco mais moderna. Aqui é a Assaré, a banda de música do Assaré, porque meu avô foi muito para o Assaré, então esse grupo de cima e essa banda são pessoas do Assaré. E aqui tem um release de coisa dele, né? E aí mais. Eu acho que tô parecido mais com ele. Aqui é ele mais perto dele falecer, que ele faleceu em 71, e aqui ele novo. E aqui é a câmera que pertence a Pedro Maia, que é esse senhor aqui. Pedro Maia, que era um fotógrafo, que era amigo do meu avô, e que teve a honra de fotografar o Lampião no seu dono, e foi com essa câmera. Nossa. E aí... Pedro Maia era... Só que a minha... Ele é parente daquele Henrique Maia, que é fotógrafo. E é? Não sei se é avô, bisavô dele, alguma coisa. E aí, Pedro Maia, desde cedo, quando os carros chegaram aqui, né? O primeiro automóvel foi Siqueira Campos que trouxe, né? Uhum. E aí ele se apaixonou pelo automóvel, e queria ter um automóvel, e ele se desfez de tudo que ele tinha de fotografia para juntar dinheiro para comprar um carro. E aí quem adquiriu as coisas dele foi meu avô. Então, essa coisa de o foco ter sido formado por objetos de outros fotógrafos, já começou de meu avô, que adquiriu as coisas de Pedro, que era amigo dele, e quando ele adquiriu o negativo dessa foto e de outra que é Lampião e o irmão dele vieram, né? E aí minha mãe fez muitas cópias, só que a cópia que ela fez era toda retocadinha assim, ó, sem defeito nenhum. E essa cópia não, essa cópia é uma cópia original a partir do negativo. Então ela tem o nome Foto Maia Crato, impresso, que é impresso no próprio negativo, tá entendendo? E aí tá com todos os defeitos que a foto tem, né? Do tempo. E essa câmera aqui é uma Kodak número 5, né? Esse modelo saiu do número 1 ao número 10, essa é a 5, e ela é portátil, né? Mas, Então, e tem um fole, né, também? Tem um fole, né? Aqui ela é para uma pessoa, tem um mecanismo aqui, ó. Isso é que faz movimentar o fole. Então ela é para uma pessoa destra, né? Aqui atrás, se você botar assim, você foca. Tem um vidro despolido, né? Então a pessoa ia com o vidro despolido e via o que ia fotografar na frente, tá entendendo? Nossa. Então quando o fotógrafo vai aqui para trás, ele vai fazer o foco no fole, né? E aqui dá a abertura, ó. Oxi. Aqui você gradua a abertura, você faz o foco, aí o objeto, a pessoa que está aqui na frente, o fotógrafo veio invertido, né? De cabeça para baixo. Aí isso tem uma tampa, né? Não tem mais a tampa aqui. Então aquela história do pano preto é só pela claridade. Se você vai fotografar num ambiente de muita luz, você bota o pano só para você focar. E depois você tira esse vidro e bota o chassi, que tem a emulsão do jeito que você viu lá fora. Aí quando você tira isso aqui e conta o tempo, que é mentalmente o tempo, 1, 2, 3, 4, fechou? Né? Essa luz entra e grava, né, nesse vidro que tem a emulsão. Aí esse vidro, ele tem esse chassi tem um negócio que fecha,
Aí você leva aquela chapa para um quarto escuro para revelar. Então quando Pedro Maia foi fazer essas fotos, ele fez 5, ele ou levou 5 chassi, ou fez aquela coisa de fazer 2 fotos numa mesma chapa, que também Era possível, era era? possível, né? Entendeu? Então ele fotografou, e essa câmera fotografou... Essa câmera fotografou o Lampião do ano. Esse aqui é o objeto de fotografia que, para mim, é o objeto mais valioso que o estado do Ceará tem. Eu também... E sabe dizer onde foi essa foto? Foi em Juazeiro. Ixi, Maria. Dessa foto a gente sabe tudo, sabe o dia, sabe hora, sabe tudo, porque a gente tem uma entrevista dele numa revista de 1971, uma revista daqui do Crato chamada Região. Eu tenho uma cópia dessa revista e ele detalha como foi as fotos dele, quantos cangaceiros tinha nas fotos e tudo. Meu Deus do céu, cara. Realmente, Então, cara, assim, nem no... Eu visitei um museu de fotografia em Fortaleza. E aqui é, Mas por nem de isso, longe, aqui viu? é por isso que Dadá é uma foto de Benjamin Abraão, né? Que era uma pessoa que era libanês, que era tipo um secretário de Patricis, que foi o Benjamin quem estava dirigindo o carro que levou o Pedro Maia daqui do Juazeiro com essa câmera para fazer as fotos. E ele foi fazer essas fotos em Juazeiro e foi 2 dias que ele fazia. O primeiro ele não fotografou, foi comprado de segunda mão, é um speed gráfico. E ali é o chassi dela, aquele negócio retangular ali. Ali é onde botava o vidro e tudo, então o chassi daquela lá é igual aquilo ali, sendo maior, de madeira, né? Esse ali é de ferro. Então essa câmera, cara, ela era usada por fotojornalismo lá nos Estados Unidos. E a propaganda dela, quando ela foi lançada, é que ela fotografava uma bala em movimento. E é uma câmera dos anos 20. Mas que ponto, cara. Então ela, na época dela, era como se fosse a melhor câmera do mundo. É uma E coisa foi assim... aí que era a coisa. Aqui a gente tem uma câmerazinha de criança, ó. Isso foi dos meus irmãos, ó. Tá vendo? Se eu for botar a mão de um adulto ali, não entra na correia. Mas é uma câmera que fotografa, que funciona. Diferente. É Polaroid não, né? Não. Diferente da câmera de criança que eu dei a meu filho, que foi essa, ó, que é um brinquedo de Lego, só um enfeite, né? Mas a que tá atrás foi minha quando eu era menino, ó. Tem a mãozinha A do Mickey. Caramba. Que é uma câmera de verdade, né? Entendeu? Então assim, as coisas de fotografia a gente tinha muito cedo, então tudo tá aí funciona, tudo tá aí. Isso aqui é outra coisa raríssima. Isso aí eu só conheço uma no Instagram do Museu Americano que eu sigo. Eles têm uma igualzinha. É uma câmera, ela foi feita em 1931. Ela chama em inglês eye hole, que é o buraco, o olho do buraco, né? Porque você vê que é um buraco, ela não tem lente. Você pensa que quem vê assim, nossa, quem vai fotografar não tem lente. Pois é. Rapaz, E ela saiu nessa tonalidade aí, saiu com fole preto também, mas ela é toda verde, é mais difícil ainda. Ela bota esse filminho ali, ó, 127, ó. Essa câmera é de 1971. Já essa vizinha aqui, é uma Kodak Junior, ela é de 1917. Essa é mais antiga, né? Mas essa é mais rara. Tem uma que estava ali, eu vou trazê-la de volta amanhã, que é uma russa imitação da Leica. Que eu tirei, que eu fiz uma oficina de fotografia, eu levei ela. E essa aqui é a imitação russa para a Hasselblad. A Hasselblad é uma câmera que o americano levou na Lua. Foi que fez a foto na Lua. E o russo, que tem a cor da Guerra Fria, ele copiou e fez uma câmera chamada Kiev. E, irmã, se você tirar esse nome Kiev e botar a Hasselblad, é a mesma câmera. O russo fazia isso. Que a disputa era... Então eu tenho uma que é uma cópia da Leica, da câmera alemã, e tem essa aqui que é a cópia da Hasselblad, que é uma câmera americana. Né? E aí vai. Ah, louca. Aquela selfie que eu te mostrei que eu fiz na Pedra do Brejeiro foi com essa câmera aqui. Essa grandona aí?
Eu cheguei a levar essa coisa aí para dentro do mato, para fazer trilha com ela, tá vendo como é a história? Isso é uma câmera que bota um filme 120, um filme que tem 12 poses, mas ela faz uma foto 6:9 o negativo. Então o filme são 12, mas quando coloca isso só faz 8 fotos, porque sai um negativo maior. 6:9. Aí foi com essa câmera aqui, também não está aqui hoje, mas nessa versão não vai, que meu pai fez a foto do Bumeirão em 74 aérea. E na foto dele, interessante que pega o Bumeirão, né, o gramadão assim, e no entorno não tinha nada. Aquele parque que tem que é da polícia, aqueles pés de Timbaúba imenso, não existia em 74. Quer dizer, aquelas árvores não é tão antigas como a gente pensa que é. O pé de Timbaúba grandão, né? Gigantão, ele não tem esses anos todos não, porque a foto que meu pai fez, que não tinha nenhuma árvore daquela, tem 50 anos, né? Paz. Entendeu? Então você quando vê um pé de Timbaúba gigante, como lá no Sítio Fundão tem, não é essa quantidade de anos que você imagina que ele tem, não. E ali o pessoal sempre fala, eu já vi pessoal dizendo que tem mais de 90 anos, aquelas do Sítio Fundão. Pois, pela lógica do tamanho das que estão lá na polícia, que lá tem também, né? Tem. Não é para ter 90 anos, né? Entendeu? Aí, material do laboratório, porque o foto, o laboratório era em outra sala, a gente não tem acesso a ele, a gente colocou aqui, né? E tudo importado, né, cara? Até hoje a fotografia é tudo gringa, né? É mesmo, na verdade, não tem nada que seja nacional, não. É mesmo, né? Então, não tem nada. Esse relógio é um relógio de tempo inglês, que foi do meu avô. Ali é um livro de química, né? E os primeiros livros de química dele era gringo. Esse aqui já é uma publicação nacional. Entendeu? Então, se pegava o livro, aí olhava a química e ia fazer com as drogas, né? E preparar o revelador, o fixador, de acordo com o que você queria fazer. Uma coisa mais forte, uma coisa mais fraca. E aí você ia fazendo seu revelador e o acessório. Caixa. Aqui é a caixa da Pieve, ali é a caixa da Mamia lá. Essa câmera aqui é de cinema, é? É a Super 8. Essa aí eu passo aqui para o pessoal ver no jardim. Às vezes eu recebo a demanda de um grupo vindo e quer uma projeção, eu tenho filmes para projetar. Eu tenho um filme do Grangeiro, dessa época aqui, ó. O Grangeiro bonito assim, fervilhando de gente, assim, altamente, totalmente diferente do que é hoje, que você vai lá, quase não tem mais ninguém. E eles já pegaram isso aqui tudinho, ó, e cimentaram para não ter mais o trabalho de aguar, de fazer jardinagem, não fazer nada, né? Mas o cráter era lindo demais, né? Você vê como os postos de luz lá, ó, era similar àqueles que ainda tem uns restinhos ali naquela praça do Cristo ali, que é esse tipo aqui, ó. É lindo, é mesmo, né? Do lixo não tem uma... A fachada do Diocesano como era. Eu tenho uma foto do Diocesano naquele cartão postal que vendia em Pronto, isso aqui banquinha, né? era cartão postal, ó. Ficava aqui do lado o Feliz Natal, não sei o quê, porque quando eu fui colocar, eu não enquadrei o postal todo. Né? Mas vale a pena mais Isso eram umas fotografias que meu pai fazia, que era para postal, por isso que tem um título, Clube Recreativo Grangeiro. Foi feito para fazer cartão postal. Já aí é uma foto da Refesa da época da inauguração da Refesa. Gare, que é em francês, né? Estação em francês, que as coisas naquela época, tudo era correio europeia, né? Que norteava, né? O coisa. Isso aqui, cara, ainda existe hoje, viu? Lá em cima da Zenit. Você pode focar aí, depois você vai lá conferir. É porque essa foto aí, ela tá ao contrário. Ela foi revelada ao contrário. Que olha como era linda a Praça da Sé. Pronto, aí era a fonte luminosa que meu avô fez, que tocava música. Quando meu avô faleceu, a fonte deixou de tocar música. Ele fez um negócio que tinha um equipamento de disco de vinil, ele levava o disco,
botava o disco, quando o disco terminava, desligava a luz a água, aí o menino lá botava o outro lado, ele ligava a luz de novo, era um rebuliço danado para tocar o som, era só música clássica. E a fonte tinha um sistema de relé que quando o vermelho estava embaixo, o verde estava em cima, depois o vermelho aí acionava outros holofotes azul e em cima outras cores, ficava trocando de cor. Isso foi um circo que ele assistiu. Ele assistiu um circo que tinha uma fonte que dançava conforme a música e ele disse que ia fazer uma fonte dessa. Porque as coisas essa acabada de jeito E aí, a única coisa que essa fonte, que eu saiba que ela tem, é 2 lentes de holofote que eu tenho aqui. Isso aqui foi o primeiro que ele fez, ó, todo torto, tá vendo? Ixi, Maria. Ele não dominava a técnica, né? Aí depois que ele aprendeu, aí ele fez, ó. Isso aqui ficava nos holofotes dessa fonte. Ficar a luz azul, né? É, a gente tem um azul e tem um verde, ó. E é duro, né? Ela faz... É duro, é acrílico. Ixi, Maria. Aí isso aqui tem um relé e acendia o holofote, né? Mas os primeiros que ele fez são tudo. Aí ele foi pegando, quer dizer, era o cara dos inventos, né? O cara que fazia as coisas assim. E bem diferente para os demais oratórios que você vê, é porque ele não tem porta. Mesmo. A birrazice é porque minha mãe adquiriu isso aí de uma pessoa amiga dela, que era a dona Mildred, que era mulher do dono do cassino, né? A única amiga dela. Assim, muitos móveis que vocês estão vendo aqui foi adquirido de segunda mão. Minha mãe foi comprando. Outros mandaram fazer, como o quarto, foi mandado fazer, né? O santuário, ela começou a ter tipo uma coleção. A gente tem os outros guardados, para você ver uma coleção. Então, isso era grego, e a pessoa que era dona dela não tinha esse negócio vermelho aí, não. Isso foi minha mãe que colocou, isso é um tipo um papel parede. Tinha uma prateleira aqui, tem até os preguinhos ali, e a pessoa botava bebida. Oxi. Só não botava santa. Era um bar. Tipo Era um bar na casa da pessoa. Ele não tem cruz, né? Uhum. Para dar aquele significado que era coisa católica, né? Aí tem porque foi botado no crucifixo, tem um santo dentro, cara. Mas na casa da pessoa não tinha essa conotação. Religiosa, né? Mas... E a pessoa botava os licores dela, as coisas. uma adegazinha, né? Entendeu? Show, viu, cara? Massa demais, mano. Olha, isso aqui, ó, nem te falei, ó. Você comprava uma caixinha com 20 lâmpadazinhas, sei lá, um monte de lâmpada. Quando fazia foto, fazia assim, ó. Queimava. Oxi, era? É. Cada foto era uma lâmpada que ele gasta. Pensou, mas pô, hein? Essa fotografia sempre foi caro, né, cara? Você vai fazer uma foto só, pá.